TOTOS Talks falando sobre empreendedorismo e agora a gente vai falar sobre a relação das startups com as empresas, uma relação de amor e ódio. O nosso papo é sobre empreendedorismo e a gente estava conversando e falando sobre os problemas desse ecossistema e como as coisas vêm se desenhando, melhorando, é claro, nada é perfeito e quando chegar à perfeição é porque acabou, mas as coisas estão em constante transformação. Uma delas, dentro desse universo, é a relação entre as startups e as empresas. O Vinícius disse uma frase no começo do nosso papo, e se você não assistiu ao começo do papo, é um dos outros vídeos que está listado nesse vídeo que você está assistindo, então, por favor, assista a este outro vídeo. Que é a seguinte: o empreendedor muitas vezes nasce dentro da empresa. E ele pode morrer dentro dela também. E nunca se tornar um empreendedor. Como é que a gente cuida desse cara como um talento potencial dentro das empresas? Às vezes eu tenho a percepção de que esses caras, muitas vezes, e quando eu digo esses caras, eu estou dizendo as empresas, têm medo de um potencial talento que surge ali. Porque ele pode, em algum momento dentro do nosso mundo hoje, se transformar em um concorrente muito perigoso. Mas não deveria ser essa a lógica dessa relação. Como é que vocês assistem a isso dentro desse universo? E o que mudou nessa relação? Eu estou errado nessa minha percepção ou não? Eu acho que eu costumo dizer que é uma relação tensa entre dinossauros e unicórnios, né? Então, e os dois não existem. Então certamente tem alguma mentira na história, algo errado, né? Algo de errado não está certo. Mas acho que o que está acontecendo, na verdade, é que as empresas, especialmente as maiores, elas estão num processo de transformação, o mundo está mais acelerado, o surgimento de muitos empreendedores do lado de fora dessas empresas também, de certa forma, provoca as empresas a inovarem mais rápido. E ela olha para dentro, ela tem os seus processos, o seu legado, a sua quantidade enorme de clientes, as suas metas, a velocidade com que você consegue fazer qualquer processo de empreendedorismo interno, ela necessariamente vai ser mais lenta do que aquela massa enorme de empreendedores do lado de fora. Quer manobrar um transatlântico. Exato. Então, quando você olha para dentro, você olha para a equipe das empresas, o que você precisa tentar garantir é que você tenha espaços para que esses empreendedores consigam minimamente criar sem a rigidez da burocracia, sem a rigidez da meta, tem a rigidez da visão de curto prazo que rege o resultado de várias das companhias. E para isso você precisa criar alguns mecanismos, né? Você pode ter um lab, você pode ter programas de incentivo, mas a lógica por trás se todo mundo fala que o empreendedor é um louco, você tem que dar um espaço para ter... Deixa essa loucura se criar. Você precisa ter um pequeno hospício dentro da tua empresa autorizado. E eu acho que esse é um pouco o desafio que as empresas têm. E aí eu fico sempre observando quando as empresas fazem esses lançamentos de incubadoras e etc. E eu faço a distinção entre dois grupos de empresas. Aquelas que lançam isso como parte de uma cultura que já é digital, ou seja, é um cara que entende como esse processo funciona, ele criou um hospício. E aquelas que criam isso por força de um movimento que está rolando no mercado e eu preciso parecer legal. Manada. Esses caras, a manada, esses caras não criaram um hospício. Eles criaram uma caixa onde eles querem jogar tudo aquilo que eles não sabem como lidar, mas que eles precisam ter para um dia tirar do armário e dizer: olha só como eu tenho isso aqui, eu faço isso legal e o meu é mais bonito. Esse cara, Matthew, não tem chance nenhuma de sucesso. Ele gastou dinheiro, criou uma imagem que ele não cumpre lá na frente e tá perdendo espaço para o outro que tá inovando. Esse cara já nasceu morto, né? Exatamente. Quando uma empresa cria esse espaço e não tá utilizando ela, a gente vai ver o quê? Uma perda de oportunidades. Se você tratar sua incubadora com o mérito que ela pode trazer para você, realmente você vai ver que você ganha em flexibilidade, em tempo
né? E você consegue resolver alguns problemas que realmente demorariam muito mais tempo para você fazer internamente. Então, realmente seria um aspecto muito positivo ter isso como uma incubadora funcional e não só uma para falar que você tem. E para as startups que estão lá dentro, tem uma troca positiva, né? Que foi o começo do nosso papo, o desenvolvimento desses caras. É um ganha-ganha, né? O cara que está lá sendo incubado ou recebendo a aceleração, sei lá, o termo que se queira usar, ele está ganhando de alguma forma e pode trazer benefícios para essa empresa. Mas parece que há uma dificuldade de percepção sobre isso, porque o cara, o empreendedor se coloca como alguém inferior naquele processo, quando não é. Ele está operando de igual ali, né? Talvez com menos grana, com menos infra, mas ele tem uma capacidade muito parecida. Sem dúvida. Eu acho que é um grande desafio, assim. Eu acho que a empresa que enfrenta esse desafio, ela tem que transformar a sua cultura, né? E essa cultura deve ser voltada para o empreendedor interno, para o intraempreendedorismo. E conceitos já antigos, né, de vestir a camisa, ter a cabeça de dono e tal. O grupo 3G fez isso com muita maestria, né? Então lá os executivos das diversas empresas do grupo, eles não têm interesse em abrir uma outra empresa, porque lá eles têm a cabeça de dono, eles têm toda uma remuneração que faz com que eles entendam que de fato eles são donos, né? Não é só uma fala dos acionistas principais. Então é cultura organizacional e uma política de remuneração que faça de fato esses empreendedores internos se sentirem donos e parte daquele contexto. E aí, falando de startups, eu acho que o contexto é o mesmo, né? A empresa, a partir do momento que ela tem uma cultura voltada para isso, para incentivar ideias internas, ela precisa criar um ambiente para que as atividades operacionais não sufoquem as ideias que podem ser desenvolvidas ali dentro, né? Ô Juliano, hoje, se a gente for olhar para o Brasil, isso tudo está muito concentrado em algumas regiões, são alguns polos. Mas só que as boas ideias, a inovação, ela surge de qualquer lugar, ela brota. O que falta para a gente transformar e ter uma capilaridade um pouco maior nesse processo de recepção das startups? Me parece que elas ficam muito jogadas de algum modo e, de outro modo, muito concentradas em algumas regiões. Por exemplo, São Paulo concentra, a gente pode enumerar os espaços para que elas se desenvolvam. Mas há uma dificuldade para conectá-las com as empresas, quando elas estão muito distantes. Eu lembro que quando o IDEXO foi lançado, essa foi uma das falas. A gente quer ser essa ponte, fazer com que os negócios aconteçam. Porque, de fato, muitas vezes esse cara, ele se isola, ele não sabe como chegar, ele não tem como entregar o cartão dele e dizer, olha, eu sou maravilhoso nisso. É meio complexo isso num país com dimensões continentais, né? Não, e eu acho que algumas barreiras precisam ser quebradas, né? Acho que a gente ainda olha muito para estruturas de laboratórios corporativos, aceleradoras, etc., muito só com a lógica física, né? O cara precisa estar aqui. Ele não precisa estar aqui. Se ele tiver com a empresa dele em Recife, se ele tiver com a empresa dele no interior de São Paulo, se ele tiver com a empresa dele em Manaus, se ele tiver com a empresa dele no Chile, a gente tem uma startup chilena aqui no IDEXO, ele não precisa estar aqui fisicamente. Ele está desenvolvendo o produto dele e a gente está promovendo essas conexões independente de onde ele esteja, porque nós estamos falando de produtos, serviços, relações de parceria, etc., que elas conseguem acontecer digitalmente. Elas conseguem acontecer porque duas pessoas conseguem sentar na frente de uma tela e fazer uma call controlada do mundo. Então, a gente ainda tem muito forte a lógica do hub físico, ter grandes estruturas, prédios, etc. Mas na prática, o que você precisa é ter uma comunidade. E a comunidade ela pode estar distribuída onde a gente quiser. E, de preferência, ela pode estar em qualquer parte do mundo para que eu possa ir lá e pegar o que tem de melhor no mundo e trazer para essa comunidade. Sem significar que ele tenha que vir para cá, andar até aqui, pegar um avião ou o que quer que seja para chegar aqui no IDEX ou em qualquer outro hub de inovação. Eu acho que esse conceito a gente ainda está um pouco atrasado, porque a gente ainda vive no Brasil
essa primeira onda de iniciativas de corporate venture, etc., que ainda olham muito a coisa do prédio, do envelopar a sala, do eu preciso ter um lugar que eu abra e mostre. Mais institucional. Exato. E aí as empresas estão cometendo os mesmos erros repetidamente. Elas estão criando espaços de conexão físicos e não estão conseguindo encher. E não estão conseguindo fazer com que a relação seja fluida. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro ter um espaço que eu vá preencher ao longo do tempo com dezenas, centenas de startups, porque elas estão fazendo jornadas de BizDev, a ter uma brincadeirinha de empresa residente que vai ocupar 4, 5 baias aqui, outras 4, 5 baias acolá. A gente precisa mudar um pouco esse conceito. E eu acho que o caminho para isso é cada vez mais, quando a gente fala da relação entre startups e empresas, a gente perguntar, beleza, qual que é o resultado? Gerou contrato? Gerou economia? Gerou algum tipo de melhoria para a empresa, ou nós estamos aqui brincando que eu tenho 20 startups, eu tenho 30 startups, eu tenho 5 startups, 439 se inscreveram. O número em si, ele quer dizer muito pouca coisa. A gente vai continuar falando sobre essa tal mentalidade, como ela precisa, pode, de que formas ela vai mudar. Esse é o assunto da terceira parte desse TOTUS Talks Empreendedorismo. E, de novo, se você chegou aqui pelo vídeo 1, não pelo vídeo 3, você já sabe, são 3 partes, é uma mesma conversa sobre empreendedorismo com esse trio aqui e você encontra tudo no canal da TOTUS. Não se inscreveu ainda? Corre lá, se inscreve.